Edifício Joelma, e nossa primeira parada é em São Paulo, no Edifício Joelma, palco de uma das maiores tragédias do Brasil. Em 1974, um incêndio devastador ceifou a vida de quase 200 pessoas. Mas a história não termina aí. Antes da construção do Joelma, o local era conhecido como o Piques. Ali, um crime brutal chocou a cidade e um professor assassinou a mãe e as duas irmãs, escondendo seus corpos em um poço. Muitos acreditam que essa tragédia amaldiçoou o terreno. Após o incêndio, relatos de atividades paranormais se multiplicaram. Funcionários e visitantes afirmam ouvir gritos, choros e pedidos de socorro vindos do além. Há quem diga ter visto vultos e sentido a temperatura cair drasticamente em certos locais do prédio. Um dos casos mais famosos é o do Mistério das 13 Almas. 13 pessoas morreram dentro de um elevador durante o incêndio. Seus corpos não foram identificados. Dizem que suas almas vagam pelo edifício, buscando paz. Outra lenda é sobre uma loira misteriosa que aparece em fotos e vídeos do Joelma, mesmo em locais onde não havia ninguém. Seria o espírito de uma das vítimas. O edifício Joelma é um lembrete constante de que a dor e o sofrimento podem deixar marcas profundas, que nem o tempo consegue apagar. Castelinho da Rua Apa, e ainda em São Paulo, visitamos agora o Castelinho da Rua Apa, um lugar envolto em mistério e tragédia familiar. Em 1937, um crime brutal abalou a cidade e a socialite Maria Cândida Guimarães dos Reis e seus 2 filhos foram encontrados mortos dentro do castelinho. O principal suspeito era o irmão e filho das vítimas, Álvaro. Ele alegou inocência, mas as evidências eram contraditórias. O caso nunca foi solucionado, e Álvaro morreu anos depois, levando consigo o segredo do que realmente aconteceu. Após a tragédia, o castelinho ficou abandonado por décadas. Logo, surgiram relatos de atividades paranormais. Vizinhos e curiosos diziam ouvir gritos, choros e o som de um piano tocando sozinho durante a noite. Alguns afirmavam ter visto vultos nas janelas. A lenda mais famosa é a da Dama de Branco, que seria o espírito de Maria Cândida, vagando pelo castelinho em busca de justiça. Outros acreditam que os 3 espíritos da família permanecem presos no local, revivendo a noite do crime. O castelinho foi tombado como patrimônio histórico e hoje abriga uma ONG. Mas mesmo com a restauração, a aura de mistério e tristeza permanece. A loira do banheiro, e agora, vamos falar de uma lenda urbana que assombra os banheiros escolares de todo o Brasil, na loira do banheiro. Existem várias versões dessa história, mas a essência é sempre a mesma. Uma jovem estudante, geralmente loira e de olhos claros, morre tragicamente dentro do banheiro da escola. As causas da morte variam em suicídio, acidente, assassinato. O fato é que seu espírito fica preso no local, assombrando os vivos. Para invocar a loira do banheiro, existem rituais específicos, que variam de região para região. Alguns dizem que é preciso dar descarga 3 vezes, chutar o vaso sanitário, xingar ou chamar pelo nome da assombração. Outros afirmam que basta olhar fixamente para o espelho e repetir certas palavras. Aqueles que se arriscam a invocar a loira do banheiro relatam experiências aterrorizantes, portas que batem sozinhas, luzes que piscam, vultos que aparecem no espelho, sussurros e até mesmo ataques físicos. A loira do banheiro é um exemplo clássico de como as lendas urbanas se espalham e se adaptam. Ela reflete os medos e ansiedades dos adolescentes em relação à escola, à morte e ao desconhecido. Embora a loira do banheiro não seja um local exato, e sim uma lenda urbana, é importante lembrar as versões da lenda. Por exemplo, em São Paulo, temos Maria Augusta de Oliveira, em Guaratinguetá, morta em 1891, aos 26 anos. Após a morte, seu corpo foi levado para a França, mas seu túmulo vazio, em Guaratinguetá, teria se tornado o centro da lenda. O escravo da Fazenda São Bernardino, e nossa próxima parada é no Rio de Janeiro, na Fazenda São Bernardino, em Duque de Caxias. Esta antiga fazenda de café, construída no século XIX, foi palco de muita dor e sofrimento durante a escravidão. A lenda mais famosa da fazenda é a do escravo que foi brutalmente assassinado por seu senhor. Dizem que ele foi acusado injustamente de roubo e,
como punição, foi amarrado a um tronco e açoitado até a morte. O espírito do escravo, sedento por vingança, assombra a fazenda. Visitantes e funcionários relatam ouvir gemidos, correntes arrastando e o som do chicote estalando. Alguns afirmam ter visto o vulto do escravo, com as marcas da tortura em seu corpo. Outros relatos falam de objetos que se movem sozinhos, portas que batem e luzes que se apagam misteriosamente. A senzala, local onde os escravos eram aprisionados e torturados, é considerado o ponto mais assombrado da fazenda. A Fazenda São Bernardino é um lembrete sombrio de um passado de violência e opressão. A lenda do escravo é uma forma de manter viva a memória das vítimas da escravidão e de denunciar as injustiças cometidas naquela época. A emparedada da Rua Nova. Seguimos para Recife, em Pernambuco, para conhecer a trágica história da emparedada da Rua Nova. Esta lenda, imortalizada pelo escritor Carneiro Vilela, é uma das mais famosas do Nordeste. No início do século XX, um rico comerciante, Jaime Favaz, descobriu que sua filha, Clotilde, estava grávida de um homem de classe social inferior. Enfurecido, ele tomou uma decisão cruel: emparedar a própria filha viva em um dos cômodos da casa. Clotilde foi aprisionada entre duas paredes, com apenas uma pequena abertura para receber comida e água. Ela passou seus últimos dias em agonia, gritando e implorando por piedade. Seu sofrimento durou até a morte. Após a morte de Clotilde, a casa passou a ser assombrada. Vizinhos e moradores da Rua Nova diziam ouvir os gritos e choros da jovem durante a noite. Alguns afirmavam ter visto o vulto de uma mulher pálida e magra nas janelas. A história da emparedada da Rua Nova é uma crítica aos costumes cruéis e patriarcais da época. Ela mostra como a honra e o status social eram considerados mais importantes do que a vida e a felicidade de uma mulher. Embora a casa original não exista mais, a lenda da emparedada continua a assombrar a Rua Nova e a imaginação dos recifenses. Muitos acreditam que o espírito de Clotilde ainda vaga pelo local, em busca de paz e justiça. A Procissão das Almas. Nossa última parada é em Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade histórica repleta de lendas e mistérios. Uma das mais famosas é a Procissão das Almas. Dizem que, em certas noites, principalmente nas sextas-feiras da Quaresma, uma procissão de almas penadas percorre as ruas de Ouro Preto. São espíritos de pessoas que morreram sem confessar seus pecados ou que deixaram assuntos inacabados na terra. A procissão é liderada por uma figura esquelética, que carrega uma cruz e um sino. Atrás dela seguem as almas, vestidas com mortalhas brancas e carregando velas acesas. Elas caminham lentamente, rezando e lamentando seus pecados. Aqueles que se deparam com a procissão das almas correm o risco de serem levados pelos espíritos. Para se proteger, é preciso rezar, fazer o sinal da cruz ou se esconder em um local sagrado. A lenda da procissão das almas é uma forma de lembrar a importância da fé, do arrependimento e da busca pela redenção. Ela também reflete a atmosfera mística e religiosa de Ouro Preto, uma cidade que preserva suas tradições e crenças seculares. Relatos dizem que, caso encontre a procissão, você deve deitar no chão, de bruços, e rezar, e jamais olhar para trás, ou pode ser levado. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e nos conte qual a parte mais aterrorizante que você achou. Até mais.